Olá, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio do nosso podcast. Um podcast que foi criado para você, mulher que está tentando engravidar. O Nutri Fértil. Aqui a gente quer trazer informações, a gente quer inspirar você, mulher. Você vai ver sempre por aqui profissionais da área de saúde, seja médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e pacientes também, que vão aí trazer uma história linda de inspiração para você que está tentando engravidar. E hoje eu escolhi como a primeira convidada do nosso Nutri Fértil a Luciana Lucena. É uma paciente querida, sou pastora, ela também é minha ovelha e ela foi mãe aos 47 anos de idade. Eu quero aqui desde já agradecer você, Lu, por ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando a tua história com a gente. E eu escolhi Lu porque a história dela aquece o nosso coração. A história dela nos enche assim de esperança, de entusiasmo, para que você, mulher, não desista do teu sonho de ser mãe. A gente sabe, Lu, que a gente está enfrentando uma epidemia de infertilidade. No meu consultório, Lu, é bem frequente mulheres novas ainda tentando engravidar e muitas vezes elas já chegam, depois de algumas tentativas, naquela ideia de desistir. Sim. Eu vou desistir. Então, foi pensando um pouco nisso que eu escolhi você, porque a sua história, de fato, ela nos inspira. Então, eu queria que você se apresentasse e queria que você nos falasse como é que foi, como é que está sendo, né? Ser mãe de Benjamin aos 47 anos de idade. E eu já quero dizer para vocês que ela foi mãe aos 47 anos de idade de forma totalmente natural. Não que seja errado, eu tenho diversos pacientes que estão aí se preparando para a fertilização in vitro. Não que seja errado, mas a gestação de Luciana aos 47 anos de idade foi totalmente natural. Não teve indução de ovulação, não teve hormônio. Lu, se apresenta, fala um pouquinho pra gente como é que foi ser mãe de Benjamin aos 47 anos de idade. Bom, obrigada, Carol, pelo convite. É uma alegria estar aqui e fazer parte desse podcast, o primeiro, né? É uma honra. Você como minha médica, minha pastora. Bom, nutricionista. Pois é. Fui mãe aos 47 anos. Eu já sou mãe do Manuel. O Manuel tem 12 anos já. E agora veio o Benjamin, minha segunda bênção. Faz hoje um ano e 2 meses. Olha, um ano e 2 meses, Lu, parece que foi ontem que eu tive com aquele barrigão, naquele chá de fraldas. Sim. Bom, a descoberta foi uma surpresa e foi um processo para mim, né? Realmente o Benjamin, ele foi planejado e sonhado por Deus mesmo. Olha que coisa linda, olha que frase linda dela. Benjamin foi sonhado e planejado por Deus. Aí eu já quero pegar um gancho, porque eu sou assim, eu já pego o gancho. Como é importante a gente entregar os nossos sonhos para Deus. A gente deixar que os nossos sonhos antes nasçam do coração de Deus e deixar que Ele planeje para a gente os melhores caminhos, que por certo são os melhores. Muito lindo, Lu. Verdade. Não, literalmente, assim, ele foi planejado por Deus. Ele não foi previamente planejado, né? Eu acredito que todas as mulheres que estão tentando engravidar tomam uma série de medidas, de cuidados, né? Até as que têm condições, estão com plenas condições de engravidar, é bom ter cuidado, né, com a saúde e tudo mais. E você foi essa mulher que sempre teve esse cuidado, né, Lu? Sim, eu sempre fiz alguma atividade física e sempre... Se alimentou bem? Sempre se alimentou bem? Sempre me alimentei bem, sempre tentando manter uma alimentação saudável, né? Eu acho que a gente tem que fazer essas coisas pela saúde e a gente ganha pela estética como lucro, né? Mas, primeiramente, pensando em saúde, né? E Benjamin veio e foi uma surpresa, porque com 47 anos eu não imaginava ser mãe novamente. E outra coisa, né, Lu? A gente vive essa geração infértil que eu acabei de falar. Sim. E tem aquela história, né, que tem sido amplamente falada sobre a dificuldade de uma mulher que, de fato,
é uma verdade, não deixa de ser verdade. Mas a gente precisa pensar em quem é essa mulher. De fato, é mais difícil ser mãe após os 40. Sim. Mas quem é essa mulher após os 40? É uma mulher que, como você, ela já tinha hábitos de vida saudáveis. Você está dizendo aqui a gente que você cuidava da sua alimentação, Sim. que você tinha hábitos saudáveis. Sim. Então, ainda que essa gestação, ela de certa forma tenha trazido um peso maior de responsabilidade por ser após os 40, e a gente sabe que uma gestação após os 40, ela tem dificuldades, tem mais riscos gestacionais, digamos assim. Você, a gestação de bem, encontrou uma mulher que tinha um solo bem cuidado. Sim, sim. Eu nunca estive acima do peso, nunca na minha vida. E o quanto isso é importante. Nunca tive e sempre procurei ter alguma atividade física, né? A alimentação sempre saudável. Sempre saudável, sempre procurando me alimentar bem até hoje. E a gravidez toda foi tranquila, assim. Foi muito parecida com a primeira. Eu não sei o que é ter um enjoo. Não teve enjoo? Não, igual a primeira, de Manuel. Não sei o que é ter enjoo. E durante a gravidez toda, eu não senti nada. Nada. Só no final da gravidez, o incômodo da barriga, do barrigão, aí aquela ansiedade no final da gravidez. E no final, os pés inchados. 2 bolinhas. Os pés muito inchados. Só. Lu, e me conta, em relação assim que você engravidou, você pensava também, você ficava pensando naqueles riscos gestacionais? Sim, eu estava pensando. Você pensava assim, será que eu vou ter uma pré-eclâmpsia? Será que eu vou ter diabetes gestacional? Pensei. Depois que a ficha caiu, como se fala, né, eu pensei. E você não teve absolutamente, assim, não teve pré-eclâmpsia, não teve... Não tive nada. Nada. Olha que bênção. Provavelmente o teu corpo estava preparado para gestar. Pois. Você é aquela mulher que tinha o seu corpo, o seu terreno, né? Preparado para receber ali o Benjamin. Sim. Não senti nada. Quando a gente fala de preparar o terreno para engravidar, eu falo muito isso para as minhas pacientes, que o ideal é que 1 ano antes de engravidar, a gente já prepare aquela mulher para engravidar. Sim. Por quê? Porque essa mulher, principalmente, vamos focar aqui nas mulheres hoje após os 40. Sim. Uma mulher que já tem 40 anos de idade já está provavelmente com oscilações hormonais. A gente tem diversos hormônios que são essenciais para a gestação, como, por exemplo, a progesterona. O próprio nome já diz, né? Progestar. Sim. Então, eu acredito que esses teus hormônios, progesterona, estrogênio, eles estavam em equilíbrio. Sim. E uma coisa que eu quero bater na tecla sobre isso aqui, para você, mulher que está em casa. O quanto é importante esse equilíbrio aí hormonal para favorecer uma gestação. Lu, você já teve perda gestacional? Não. Nunca teve perda gestacional? Nunca. Mulheres, muitas vezes, que apresentam aí essa baixa da progesterona, além da dificuldade, fica mais suscetível também às perdas gestacionais. Sim. Então, outra coisa muito importante, eu creio, pelo teu histórico que eu conheço, porque você é minha paciente e eu conheço teus exames, eu conheço teu estilo de vida. Uhum. A gente vê ali que é uma mulher que não tinha oscilações hormonais tocantes, sobretudo com a idade que tinha. Sim. Depois que Lu teve o bem recentemente, agora eu solicitei os exames dela. E eu me lembro que ela ficava ali naquela expectativa. Ela dizia assim, você já viu meus exames? Pastora, eu encontrava com ela na igreja. Pastora, já viu meus exames? Lu, eu já vi seus exames. Quero sentar com você para falar muito bem sobre teus exames. Eu estava me sentindo uma fadiga. É. Não era cansaço.
Era uma fadiga, eu queria descobrir o que era. Porque com o bebezinho, para dar conta de tudo... As noites de sono, né? O cuidado. Mas teve algo que me impactou nos exames de Luciana. Me impactou muito, porque o custo pegar, assim, exames que estejam com tanta excelência da parte hormonal. E eu me lembro que eu falei assim, Lu, tu cuidado, porque se tu piscar, tu vai engravidar de novo. Sim, foi. A gente tem exames que medem, que dão noção, né? Digamos assim, da nossa fertilidade, da nossa reserva ovariana. Então, a gente tem ali o FSH, um hormônio que é folículo estimulante, a gente tem antimileriano e a gente tem contagem de folículos antrais, que é padrão ouro. Mas o FSH dela, que não... quando a gente quer ver a fertilidade da mulher, esse FSH não pode estar maior que 10. Mas é muito difícil a gente encontrar mulheres acima dos 40 e poucos anos com FSH tão excelente como o teu. Eu me lembro que o FSH de Luciana, eu até ia trazer, mas eu acho que eu vou deixar aqui depois esse exame, para que vocês possam ver. O FSH de Luciana estava abaixo de 10, estava excelente. E o que é que faz com que esse FSH, mesmo com a mulher em idade mais avançada, esteja em valores tão excelentes? Estilo de vida. É isso que Luciana falou aqui para vocês. Estilo de vida. A mulher, ela tem a natureza, né? Todos nós, não só as mulheres. A mulher tem a natureza hormonal dela. A mulher, provavelmente, ela entra em menopausa em torno dos 50, 52 anos. É o esperado. Mas o que tem ocorrido é que muitas mulheres têm acelerado esse processo de envelhecimento do sistema reprodutivo. Por isso que elas não estão conseguindo engravidar. Então, algo que eu prestei atenção nos exames de Luciana após a gestação, imagine como não estava antes, é que os hormônios de Luciana, os hormônios que a gente analisa, a fertilidade, não pediu antimileriano, mas o FSH estava excelente, salvo engano. Posso estar enganada, mas estava abaixo de 10, estava excelente. Estava me sinalizando uma mulher que ainda tinha ali folículos, sim, ainda tinha, não sei como é que tá a questão do teu ciclo menstrual, mas era uma mulher que estava preparada, assim, que não tinha oscilações hormonais. Fala um pouco pra gente, Lu, como é que era antes de Benjamin, o teu ciclo menstrual, se tu tinha dores, coágulos, endometriose, síndrome do ovário policístico, hipotiroidismo, nada disso você tinha, que são fatores que tocam na fertilidade. Porque teus exames eu vi e você não tinha nenhum desses fatores. Não tinha nenhum desses fatores. Nenhum. Como costuma ser o ciclo menstrual? Principalmente na época antes de bem. Um ciclo menstrual regular? Regular. Agora... que depois de um ano e 2 meses você agora... Você tá com 48? 48. 48. Mas super regular o ciclo era? Era. Bem regular. A gente pega pacientes de 30 e poucos anos que estão com ciclo menstrual altamente irregular. Não. Começou a falhar agora. Já são as falhas da perimenopausa. Então, assim... Mas sempre foi regular. Já são as falhas da perimenopausa. E eu gosto muito também, além de todos esses pilares, né, Lu? Queria que você falasse um pouco sobre um pilar que, para mim, ele é essencial. Digamos que ele é a cereja do bolo, mas que ele é tudo. Ele é o que faz dar sentido e tem sido tão estudado. Esses dias mesmo, eu estava numa reunião de discussão de casos científicos e estava se discutindo ali o poder da oração. O quanto já tem artigos científicos que falam sobre a oração para melhorar a nossa saúde e a nossa imunidade. Tem documentários já que falam sobre isso. Quando eu falo de artigos, são artigos bons. Então, são informações dotadas de cientificidade, onde a gente vê o quanto esse pilar espiritual, ele também é importante nas nossas demandas da vida, sobretudo na nossa saúde física. Então, o quanto, Lu, ela também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto você também exerce sua espiritualidade, além desse cuidado com todos os pilares, a tua alimentação, o teu sono,
Quero que você fale um pouco sobre o teu sono e em seguida, Lu, fale um pouco sobre essa pegada espiritual, o quanto você valoriza, o quanto você acha importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, quando eu tive 35 anos, na minha primeira gestação, foi nesse período que eu conheci Jesus, através do meu marido que me falou sobre Jesus e me apresentou Jesus. E graças a Deus até hoje eu caminho com o Senhor. Você falou em oração, a oração muda tudo, né? A oração, acho que muitas vezes a gente não tem a verdadeira dimensão do quanto que a oração ela muda o destino. A oração ela vai muito além de nós, né? Lá na frente a gente colhe, a gente vai ver que a gente somos frutos de orações que foram feitas, né? Hoje a gente colhe lá na frente. E eu acredito muito nisso. Então, as mulheres que vão assistir esse podcast, que estão assistindo ou que um dia vão assistir, né? Em nome de Jesus, que elas não desistam, né? Porque eu acredito num Deus que Ele não tem só limitações. Poder, Ele tem todo o poder, né? E Ele pode fazer muito, muito mais do que elas imaginam, né? E o importante é não desistir. Eu acredito que Deus ele se move por fé. Ele não se move por necessidades. Claro que Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele sabe. Ele é um Deus que Ele sonda coração, que Ele sonda mentes. E Ele sabe do anseio de cada uma, né? Mas o Senhor diz, descansa, né? Descansar nele não é fácil. Viver o Evangelho na sua plenitude não é fácil, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. É descansar no Senhor. O Senhor no momento certo, na hora certa, né? Ele vai mandar o bebezinho tão esperado. O que importa é não desistir. Não desistir. Se utilizar dos recursos que a medicina oferece, né? Bons profissionais, mas paralelo ali com o Senhor, em oração, caminhando no Senhor e não desistir. E nosso corpo, né, Lu, é templo do Espírito Santo. Muitas mulheres, elas estão tentando engravidar, mas algumas não cuidam desse templo do Espírito Santo. Isso. Você me conta que foi mãe, eu lhe vi grávida aos 47 anos, você me conta que eu falo assim, tá contando aqui pra gente agora, que foi mãe, mas que quando você foi mãe de Benjamin, quando você inicia aquela gestação, eu repito, você estava numa ambiência totalmente propícia a receber o embrião. Você provavelmente não tinha deficiências nutricionais, não apresentava anemia, tudo no seu organismo sinalizava que o bebê era bem-vindo, que iria ter um lugar, biologicamente falando, para acolher o teu bebê. Então, fala um pouco pra gente sobre o quanto, a importância de cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Você falou algo lindo e inspirador. E eu amo essa fala, da gente acreditar nos propósitos de Deus, nos planos de Deus e fazer a nossa parte. Mas pensando em fazer a nossa parte, o que você diria para as mulheres hoje, de cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, para que essa gestação ocorra? Sim. Porque muitas vezes não, nós somos parceiros de Deus nos milagres, né? Sim. A gente precisa fazer a nossa parte também. Então, às vezes as mulheres chegam e fazem, eu vou desistir, já fiz de tudo, mas não fizeram de tudo. Muitas vezes, né, não é nem apenas, Lu, o sobrepeso ou a obesidade que não foi tratada, elas não encontraram forças para vencer isso. Muitas vezes é o emocional. As palavras negativas que elas falam, eu não vou conseguir, eu trabalho muito isso em consultório. Para de dizer que não vai conseguir. Se você já decretou. Já declarou. Já declarou que não vai conseguir. Então, fala um pouco sobre isso. Sobre cuidar do nosso organismo como templo do Espírito Santo para preparar essa gestação, como o bem te encontrou, e sobre esse fator também, da gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, não tá
profetizando, né? É. Contra coisas ruins para a nossa vida. Exatamente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Eu acredito que constantemente a vida é muito corrida, né, Carol? Muito corrida, mas a gente tem que fazer um esforço sobrenatural, às vezes, para diariamente a gente quebrar as barreiras e cuidar da saúde, do corpo. Fazer alguma atividade física. O segredo é não ficar parada, né? Não ficar parada. Eu acredito que muitas pessoas, elas se deixam relaxar, né? Isso. Né? E não procuram se movimentar. Eu caminho muito. Para onde eu vou, eu caminho. No meu bairro, nas farmácias, nos supermercados, eu vou para todo canto a pé. Aonde eu posso ir caminhando, eu coloco o tênis e vou caminhando. E a questão da saúde também, por exemplo, no meu trabalho. As pessoas eu vejo as pessoas vão lanchar e aí procuram logo refrigerante. Ou aquele cafezinho cheio de açúcar. Exatamente. Aí eu vou no cafezinho sem açúcar, o meu café é sempre sem açúcar. E eu vejo que as pessoas vão sempre no refrigerante, sempre e coisas com açúcar, com muito glúten, né? E as pessoas não cuidam muitas vezes, né? Cuidar do corpo, para quem quer gerar uma vida, é algo que deve ser feito antecipadamente e algo que deve ser levado a sério. Levado a sério, exatamente. Porque pode até ser que engravide, mas também muitas vezes engravida quando não se está preparada, assumindo os riscos gestacionais que você não teve nenhum. E aí, talvez a pergunta que não quer calar. A quem está escutando, nos ouvindo nesse NutriFértil, nesse podcast falando sobre fertilidade, qual é o segredo de Lu? E muitas vezes eu me peguei pensando, né? Porque não é algo que seja habitual no consultório. Mulher após os 45 anos de idade engravidarem. E aí eu fui estudar Lu. Eu quero saber qual é o segredo de Lu. Lu, ela se acosta muito mais. Você é uma mulher nova ainda, 47 anos de idade, mas Lu se acosta muito mais às mulheres de antigamente do que às mulheres atuais. Porque as mulheres de antigamente era normal ter filhos aos 45, 46 anos de idade. Então, muito provavelmente, teus padrões, Lu, são padrões dotados eles são cheios de saúde, eles são salutares. E foi isso que favoreceu. Então, que as mulheres possam entender isso, que a gente possa olhar para trás e tentar ver aquelas mulheres de exemplo. Por que as nossas vós, porque as nossas bisavós, elas conseguiam engravidar com mais facilidade após os 40? Foi por isso que eu, escolhi de fato a dedo te trazer hoje, porque realmente não é algo que seja normal no consultório. Uma mulher engravidar de forma altamente natural, sem indução de ovulação, sem hormônio, com 47 anos de idade. Mas e por que a gente não começa a fazer por onde? Porque a gente não começa a olhar para trás, para a história, das nossas avós, bisavós, tias, e querer fazer diferente. Porque olhar para a sua história, eu olho para a sua história, eu vejo isso. Uma mulher que tinha todos os pilares sendo respeitados. Porque como a gente conversava, né? Você tinha tua alimentação saudável, tinha outro ponto. É porque é tanta coisa para a gente conversar. A gente vai fazer o nosso segundo podcast. O segundo episódio. Você tinha todos os pilares, Lu. As mulheres de antigamente, elas tinham todos os pilares. Então, você cuidava da tua saúde. Você cuidava do teu sono. Você nunca foi aquela mulher que dorme tarde, né? Você tem horário para dormir. Não, sempre gostei de dormir cedo e acordar cedo. Olha, eu acordo cedíssimo. Lu, tu não tem noção do quanto isso é importante. Mulheres, vocês não têm noção do quanto isso é importante. A gente tem produção de melatonina, receptores de melatonina nos ovários. Então, a mulher de antigamente era a mulher que acordava cedo, a mulher que não era cheia de tarefas, de afazeres,
esse modernismo trouxe algo bom e algo ruim para as mulheres. Porque hoje a gente está tão atarefada quanto os homens. E aí a gente está até tarde em telas de computador, resolvendo problemas. E eu quase que não escuto isso no consultório. Eu durmo cedo e acordo cedo. Mais um pilar que você obedecia. Então, quando eu fui estudar, eu disse, não. Descobri. Lu obedecia todos os pilares. São pilares que eu trabalho em consultório, eu faço um checklist, que eu chamo checklist da fertilidade no consultório. E eu vi que você obedecia todos os pilares. Teu sono, tua alimentação, a parte espiritual que a gente conversou, e a gente vai conversar outras vezes sobre isso, que é algo fantástico. Outra coisa também, modulação de estresse. Lu, fala, Lu, tu é calma, Sou tu é uma demais. mulher calma, tu é tão calma que para conversar contigo, às vezes a gente tem que desacelerar. É verdade. Então, o quanto isso é importante. A gente tem hormônios que a gente vê logo que a mulher é estressada por causa destes hormônios também. Então, tem hormônios do estresse, cortisol, por exemplo. Então, tantas coisas que você conseguiu modular, trabalhando teu organismo, mesmo assim, às vezes sem intenção, mas o organismo estava pronto para receber uma gestação. Modulação hormonal existe porque a mulher não está estressada. Muitas vezes as mulheres entram em amenorreia, elas param de menstruar devido ao estresse. Então, você tinha alimentação saudável, um sono regular, você tinha espiritualidade, todos esses pontos na sua vida estavam sendo exercidos com excelência, com maestria. Então, acredito que o teu grande segredo está aí, né? Os pilares do estilo de vida, os pilares da fertilidade sendo respeitados, e isso favoreceu muito, não só a gestação, mas uma gestação saudável, uma gestação que... Eu estava comentando o teu caso com o médico e ele praticamente não acreditou. Ele não acreditou. Não, ela não fez indução de ovulação. Não, ela não fez. É 100% natural, ela não fez nada. Não fiz nada. E uma gestação que, além de tudo, não teve, né? Nenhuma complicação. Me lembro que Ben nasceu, né? Ele nasceu tudo ok. Foi não tudo precisou tranquilo. Ir pra UTI. Não, nada. Você nada. também super bem. Foi super tranquila a recuperação. O parto, tudo tranquilo. Nunca não senti nada. E ele aí fala um pouco, bem, é cheio de saúde, né, cheio Lu? de saúde. Cheio de saúde. Tá começando a andar agora, bem gordinho, lindo. Cheio de saúde, graças a Deus. Que maravilha. A gente tinha tocado nesse ponto eu acho que é um equilíbrio, né? O equilíbrio. O equilíbrio. A gente falou aqui em Jesus, a gente falou da nossa parte, né? Isso. E essas duas coisas combinadas eu acho que favorecem muito. A gente faz a nossa parte, procura, e eu acho que hoje em dia também assim, a gente tem que cuidar muito da nossa parte emocional, né? As pessoas estão sofrendo muito com ansiedade, com estresse do dia a dia. Depressão. Toque. Isso. Transtorno obsessivo compulsivo. E é muito importante ficar sempre alerta e cuidar dessa parte emocional. E lembrando que Deus vai fazer a parte dele. Ele faz. Ele é bom e fiel para fazer. Amém. Amém. Então a gente quer encerrar hoje, né? Esse primeiro episódio de forma cheia de gratidão. A verdade é essa, cheia de gratidão no nosso coração. E pedindo a Deus, não é, Lu? Que eu falei com ela antes que eu queria convidá-la. E ela, tomou um pouco de susto. Não, Lu, o meu primeiro podcast, o Nutri Fértil, tem que ser com você. Porque a tua história, ela entusiasma. Ela pega aquela mulher que está sem esperança. E assim, se Lu conseguiu, eu posso conseguir também. E o que é que Lu fez que eu posso fazer? A gente conversou sobre isso. Então, ela respeitou os pilares. Ela tornou ali um ambiente totalmente favorável para que ela pudesse não apenas gestar, mas gestar com saúde. Então, a gente encerra muito feliz esse primeiro episódio, desafiando, a palavra é essa, desafiando você, mulher, a cuidar mais da sua saúde,
a procurar profissionais que possam te ajudar, Sim. nutricionista, se você tem ansiedade, você precisa também ter aí um bom psicólogo, né? Toda uma equipe integrativa, muitas vezes é necessário, É necessário, às vezes, A gente só não pode ir levando com a barriga aquilo que pode nos impedir de ser mãe. Tem outros pontos também que precisam ser esclarecidos. Não era o caso de Lu e eu não trouxe hoje, mas em outros episódios eu irei estar abordando aqui com vocês os pontos que tocam na fertilidade, os fatores de infertilidade, e o primeiro deles é a idade, mas endometriose, síndrome do ovário policístico, obstrução tubária, tantas outras coisas. Se você tem, você precisa investigar, você precisa ir atrás, porque o tempo corre. O tempo, assim, muitas vezes a gente acha que o tempo está parado, mas o tempo está correndo. E a nossa saúde reprodutiva, os nossos óvulos, eles envelhecem com muita velocidade. Então, se você deseja ser mãe, que você possa receber essa mensagem que Lu trouxe. Deixar aí, Lu, uma mensagem final de esperança para essas mães, Carol, futuras mães. Eu estava lembrando agora, essa semana, uma colega de trabalho da minha sala, a gente conversando, e ela disse assim, que não sabe como ela tem uma única filha, não sabe como engravidou, porque todos os médicos diziam que ela nunca ia engravidar. Olha. Era impossível, porque ela começou a citar tudo que ela tinha. Algumas coisas que você citou aí, síndrome do ovário policístico e outros problemas que ela tinha. E os médicos falaram, você não tem como engravidar. E ela engravidou de gêmeos. Olha, 2 meninas. Totalmente natural? Natural. Quando ela viu, ela disse, não é possível. Aí quando ela foi ver, já estava 1 mês de gravidez. E ela engravidou, e eram 2 meninas. E veio logo gêmeos, hein? Gêmeos. Vieram logo só que gêmeos. Deus levou uma. Deus levou uma e ficou a outra. Então eu penso assim, Deus é um Deus que ele faz o impossível. E abate decretos. Exatamente. Quando ele tem um propósito, o propósito dele se cumpre, né? Então, você que está assistindo esse podcast, não desista. Entrega. A Bíblia diz, o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará, né? E quando ele decreta, quando Ele tem um propósito, nada vai impedir. Nada impede. Todos os médicos diziam para essa minha colega que ela não iria ser mãe, e hoje ela é mãe. E como explicar que Ele levou uma e ficou outra? Deus sabe. Deus sabe por que Ele levou uma e deixou a outra menininha. Então, a gente tem que confiar, ter fé e de que Ele vai fazer o melhor. Amém. No tempo devido, no tempo dele. Ele vai fazer o melhor. Amém. Que a gente possa se levantar, né, como mulheres fortes, como mulheres corajosas, em busca dos nossos sonhos, e acreditando que, antes de tudo, são sonhos que nasceram no coração de Deus. Lu, muito obrigada. Carol. Já quero mais podcast com Lu, viu? Para falar de esperança e inspirar mulheres. Deus te abençoe, Lu. Amém. Você também.